Antes de 2026 começar, você precisa entender algo que quase ninguém fala. Algo que vai determinar se o próximo ano será apenas mais um número no calendário ou uma verdadeira virada na sua vida. O próximo ano não começa no calendário, ele começa dentro de você. Muita gente vai virar o ano cheia de expectativas, fazendo listas, promessas, planos detalhados. Mas vai entrar em 2026 com a mesma mente, a mesma identidade, os mesmos padrões internos que tinha em 2025. E sabe o que isso significa? Vai colher exatamente os mesmos resultados, apenas com um novo número no calendário. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando por que algumas pessoas mudam de vida enquanto outras repetem ciclos por décadas. E ele chegou a uma conclusão desconfortável. O futuro não responde a desejos, ele responde à identidade. Não responde a promessas, responde ao que você sustenta internamente quando ninguém está vendo. A Bíblia confirma isso quando diz em Provérbios 23, 7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não é sobre o que você quer, é sobre quem você está sendo por dentro. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Existe um chamado silencioso acontecendo antes de 2026 começar. Um chamado para ajuste, para despertar, para decisão profunda. Porque quem entra no novo ano sem mudar por dentro apenas arrasta o passado para frente com um novo rótulo. Hoje você vai entender o que Deus observa antes de liberar uma nova estação. Vai descobrir o erro invisível que faz o tempo passar sem transformação. E, principalmente, vai entender o que precisa ser ajustado agora, não depois, para que 2026 não seja apenas mais um ano, mas um ponto de virada real. Napoleon Hill dedicou sua vida a estudar o que separava pessoas que viviam transformações profundas daquelas que viviam no piloto automático. Ele entrevistou 500 das mentes mais brilhantes da América e descobriu algo que mudou completamente a forma como entendemos sucesso e transformação. Hill ensinava que tudo começa com um estado mental definido. Não é vontade vaga, não é esperança flutuante, é identidade clara. É você saber quem você é antes de o mundo confirmar isso externamente. Ele dizia, uma meta é um sonho com prazo, mas antes do prazo, existe uma decisão de identidade. Você não alcança algo que está fora de quem você é internamente. Você precisa se tornar a pessoa compatível com aquilo que você deseja viver. A Bíblia confirma esse princípio de forma cristalina. Romanos 12:2 não diz, espere que Deus mude suas circunstâncias. Diz, transformem-se pela renovação da sua mente. A ordem é clara. Renovação interna vem primeiro, manifestação externa vem depois. Existe uma verdade espiritual poderosa que poucos entendem. Deus não muda circunstâncias para depois mudar pessoas. Ele muda pessoas para depois mudar circunstâncias. Porque se ele mudar tudo fora antes de você mudar por dentro, você não vai sustentar o que recebe. É por isso que, antes de abrir portas externas, Deus trabalha silenciosamente no interior. Ele ajusta pensamentos, quebra crenças limitantes, cura feridas antigas, fortalece a fé, constrói maturidade emocional. E só depois, quando a estrutura interna está preparada, ele libera a manifestação externa. Talvez você esteja esperando que 2026 traga respostas, oportunidades, milagres, mas o céu está esperando algo primeiro: maturidade mental, alinhamento espiritual e uma decisão interna clara. Aqui está a verdade que vai mudar tudo. O maior erro que as pessoas cometem ao entrar em um novo ano é achar que o tempo, por si só, produz mudança. Não produz. O tempo apenas revela quem você já é. Se você entra em 2026 com a mesma mentalidade de escassez, vai enxergar escassez. Se entra com medo, vai atrair situações que reforçam esse medo. Se entra dividido, vai viver confusão.
Mas se entra alinhado, consciente e decidido internamente, o ano responde de forma completamente diferente. Napoleon Hill chamava isso de ponto de não retorno mental. É o momento em que a pessoa deixa de negociar com a própria dúvida e assume uma nova identidade interna, não como desejo futuro, mas como realidade presente. A Bíblia chama isso de renovação da mente. É quando você deixa de viver por reação e começa a viver por direção. É quando você para de responder ao que acontece e começa a criar a partir do que você decide internamente. Antes de 2026 começar, Deus está te convidando a sair do modo automático, a parar de repetir padrões inconscientes, a quebrar ciclos invisíveis que te mantêm no mesmo lugar há anos. Porque entrar em um novo ano sem ajuste interno é como plantar em solo duro e esperar colheita abundante. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta que pode mudar tudo. Quem você tem sido nos últimos anos? A pessoa que espera? A pessoa que reage? A pessoa que sobrevive? Ou a pessoa que decide e cria? Existe uma diferença enorme entre esperança e decisão. Esperança é passiva, decisão é espiritual. Quando você decide de verdade, algo muda no plano invisível. Quando você decide, sua vibração muda. Quando você decide com fé, o céu responde. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não entende isso. Elas acham que virar o ano automaticamente traz mudança. Acham que só porque é janeiro, algo vai ser diferente. Mas janeiro de 2026, com mente de dezembro de 2025, não gera transformação. Gera apenas repetição com data nova. Napoleon Hill dizia algo profundo. A mente que criou o problema não pode ser a mesma mente que resolve o problema. Você não pode entrar em 2026 sendo a mesma pessoa que criou os resultados de 2025 e esperar algo diferente. Isso não é fé, é ilusão. A Bíblia é clara. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não é castigo, é proteção. O novo exige estrutura interna compatível. Deus não derrama bênçãos novas sobre identidades velhas, porque a identidade velha destrói a bênção nova. Por que tanta gente não vive transformação mesmo mudando de ano? Porque entra em cada novo ano carregando a mesma identidade antiga, a mesma voz interna, a mesma dúvida silenciosa, a mesma fé instável, os mesmos padrões de pensamento. E Deus não constrói o novo sobre uma mente velha. Ele espera que você renove por dentro primeiro. Talvez você sinta que algo está sendo ajustado em você neste momento. Um incômodo, um chamado, uma inquietação silenciosa. Isso não é ansiedade, é preparação. É Deus trabalhando antes do tempo visível. É Ele dizendo, antes de 2026 começar, você precisa mudar por dentro. E aqui está a verdade que muda tudo. 2026 já está decidido no invisível, mas a forma como você vai viver esse ano depende do alinhamento que você escolhe agora. Não é sobre virar o ano, é sobre virar a chave interna. Deixa eu te contar uma história poderosa sobre preparação interna antes de uma nova fase. A história de Josué. Durante 40 anos, Josué foi auxiliar de Moisés. Ele viu os milagres, viu o Mar Vermelho se abrir, viu o maná cair do céu, viu a coluna de fogo. Ele estava lá em todos os momentos importantes, mas ele era sempre o segundo, o assistente, aquele que ficava atrás. E então Moisés morreu. E Deus falou com Josué algo que mudaria tudo. Moisés, meu servo, morreu. Agora você vai levar este povo para a terra que prometi a eles. Josué poderia ter entrado em pânico. Poderia ter pensado, eu não sou Moisés. Eu não tenho o mesmo carisma. Não tenho a mesma autoridade. Como eu vou liderar? Mas Deus não estava chamando Josué para ser Moisés. Estava chamando Josué para ser Josué. Mas antes de atravessar o Jordão, antes de conquistar Jericó, antes de entrar na terra prometida,
Deus fez algo fundamental com Josué. Ele trabalhou a identidade interna dele. Ele disse algo que Josué precisava ouvir repetidas vezes: seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por que Deus repetiu isso 3 vezes em um único capítulo? Porque a identidade interna de Josué precisava mudar antes do cenário externo mudar. Josué precisava parar de se ver como assistente e começar a se ver como líder. Precisava parar de se identificar com medo e começar a se identificar com fé. E quando Josué finalmente atravessou o Jordão, algo extraordinário aconteceu. O rio estava em época de cheia, transbordando, impossível de atravessar. Mas Deus disse: quando os pés dos sacerdotes tocarem a água, ela vai se abrir. Percebe? Não quando eles virem o caminho seco, mas quando eles derem o primeiro passo na água. A mudança externa só aconteceu depois que Josué mudou internamente e agiu com base nessa nova identidade. Josué conquistou Jericó sem batalha convencional. Conquistou a terra prometida, dividiu a herança entre as tribos. Mas tudo isso começou antes. Começou quando Deus renovou a identidade interna de Josué, quando ele trabalhou a mente dele antes de trabalhar o território. Se Josué tivesse entrado na terra prometida com mentalidade de assistente, teria falhado como líder. Mas ele permitiu que Deus mudasse sua identidade interna primeiro. E quando a identidade mudou, tudo mudou. Talvez 2026 seja a sua terra prometida, mas antes de entrar, Deus precisa mudar algo dentro de você. Precisa renovar sua identidade. Precisa que você pare de se ver como tem se visto e comece a se ver como Ele te vê. Agora vem comigo para uma história que Napoleon Hill conheceu de perto. A história de Andrew Carnegie e como ele mudou internamente antes de mudar externamente. Carnegie nasceu na Escócia em uma família extremamente pobre. Eles imigraram para os Estados Unidos quando ele tinha 13 anos. Ele começou a trabalhar como bobbin boy em uma fábrica têxtil, ganhando $1,20 por semana. Era um trabalho exaustivo, perigoso e sem futuro aparente. A maioria das pessoas naquela posição teria se resignado. Sou pobre, nasci pobre. Vou morrer pobre. Mas algo aconteceu dentro de Carnegie que mudou tudo. Ele tomou uma decisão interna antes de qualquer mudança externa acontecer. Carnegie decidiu que ele não era definido por suas circunstâncias. Ele começou a se educar sozinho. Lia todos os livros que conseguia encontrar. Estudava enquanto outros descansavam. Observava como homens bem-sucedidos pensavam e agiam. E mais importante, ele mudou sua identidade mental. Ele não se via mais como operário de fábrica. Ele se via como alguém que ainda não tinha manifestado seu verdadeiro potencial. Ele não negava a realidade externa, mas se recusava a aceitar aquilo como identidade permanente. Napoleon Hill estudou Carnegie profundamente porque ele foi o catalisador para todo o trabalho de Hill. E Carnegie disse algo a Hill que se tornou fundamental. Riqueza começa na mente, não no bolso, não no banco, na mente. Quando você muda quem você é mentalmente, o mundo material eventualmente reflete isso. Carnegie passou de operário para telegrafista, de telegrafista para assistente de executivo, de assistente para investidor, e eventualmente se tornou um dos homens mais ricos da história americana. Mas a transformação não começou quando ele ficou rico. Começou anos antes, quando ele renovou sua identidade mental. Ele podia estar trabalhando 12 horas por dia em uma fábrica, mas mentalmente ele já era outra pessoa. E quando a mente mudou, o mundo ao redor começou a responder. Napoleon Hill dizia que Carnegie era o exemplo perfeito do princípio da definição de propósito. Carnegie definiu internamente quem ele era antes do mundo externo confirmar. E quando você faz isso com fé e persistência, a realidade externa eventualmente se alinha. Talvez você esteja como Carnegie estava no início, cercado de circunstâncias que não escolheu,
Mas a pergunta não é onde você está, é quem você está sendo mentalmente, porque 2026 não vai te transformar. Mas se você se transformar internamente agora, 2026 vai refletir essa transformação. Agora uma história mais recente de um empreendedor brasileiro. Ele tinha 38 anos, dono de uma empresa de tecnologia que estava sobrevivendo, mas não prosperando. Todo final de ano ele fazia as mesmas promessas. Ano que vem vai ser diferente. Ano que vem vou crescer. Ano que vem vou inovar. Mas chegava dezembro e ele estava no mesmo lugar. Faturamento estagnado, equipe desmotivada, ele mesmo sem energia. No final de 2021, exausto, ele percebeu algo profundo. Não eram as estratégias que estavam erradas, era ele. Sua identidade mental estava travada. Ele se via como dono de empresa pequena. Ele pensava pequeno, sonhava pequeno, agia pequeno e por isso colhia pequeno. Ele me contou que em uma noite de dezembro, sozinho no escritório, ele tomou uma decisão radical. Ele disse: Deus, eu não vou entrar em 2022 sendo a mesma pessoa. Eu preciso renovar minha mente. Eu preciso mudar quem eu sou por dentro antes de esperar mudança por fora. Isso não foi uma promessa emocional. Foi uma decisão espiritual. E ele começou um processo que mudou tudo. Todo dia, antes de abrir o computador, ele passava 30 minutos lendo a Bíblia e Napoleon Hill. Não para acumular conhecimento, mas para renovar a mente. Ele parou de se identificar como pequeno empresário. Começou a se ver como líder de impacto. Parou de pensar em sobrevivência. Começou a pensar em expansão. Parou de agir com medo de perder. Começou a agir com fé de construir. Nos primeiros meses nada mudou externamente, mas ele percebeu que estava tomando decisões diferentes, conversas diferentes, investimentos diferentes. Ele estava agindo como a pessoa que decidiu ser, não como a pessoa que sempre foi. Em 6 meses, ele fechou a maior parceria da história da empresa. Em 1 ano, dobrou o faturamento. Em 2 anos, tinha uma empresa completamente diferente. Mas ele me disse algo que nunca vou esquecer. A transformação não começou quando o contrato foi assinado. Começou naquela noite de dezembro, quando eu decidi renovar minha mente. Tudo o que aconteceu depois foi apenas manifestação do que mudou por dentro primeiro. Hoje, ele tem uma empresa 6 vezes maior do que tinha em 2021. Mas mais importante, ele é uma pessoa completamente diferente. E ele diz que a renovação mental foi o divisor de águas. Talvez você esteja no mesmo ponto que ele estava, cansado de promessas vazias, cansado de entrar em anos novos com a mesma pessoa velha. Mas antes de 2026 começar, você pode fazer o que ele fez: renovar a mente, mudar a identidade e deixar o ano novo refletir a pessoa nova. Agora, antes de continuar, eu quero saber algo importante. De onde você está assistindo este vídeo? Comenta aqui embaixo sua cidade ou país. Quero ver até onde essa mensagem sobre renovação interna antes de 2026 está alcançando pessoas. Pode ser qualquer lugar, qualquer cidade. Comenta agora. Isso não é só interação, é você se posicionando. É você dizendo: eu estou aqui, eu estou ouvindo e eu escolho renovar minha mente antes de 2026 começar. Como você sabe se está pronto para essa renovação interna? Existem sinais claros que mostram que Deus está te preparando para algo diferente em 2026. Primeiro sinal: você sente inquietação com padrões antigos. Você olha para sua rotina, para suas reações, para seus pensamentos e pensa: não dá mais para continuar assim. Essa inquietação não é frustração, é chamado para renovação. Segundo sinal: você está cansado de promessas vazias. Você não aguenta mais fazer listas de ano novo que não levam a nada. Você não quer mais repetir o ciclo de empolgação em janeiro e frustração em dezembro. Esse cansaço é sinal de que você está pronto para algo mais profundo. Terceiro sinal: você está buscando conteúdo sobre transformação interna.
O fato de você estar assistindo este vídeo não é acaso. Quando você começa a buscar mensagens sobre renovação mental, identidade e alinhamento espiritual, é porque algo dentro de você já decidiu mudar. Quarto sinal. Você percebe que esforço sem alinhamento não funciona. Você já tentou trabalhar mais, se esforçar mais, fazer mais, mas sem mudança interna, o resultado é sempre o mesmo. Essa percepção é sabedoria espiritual. É você entendendo que a mudança começa dentro. Quinto sinal. Você sente urgência espiritual. Como se houvesse um prazo interno. Como se Deus estivesse dizendo, é agora. Não deixe para depois. Essa urgência não é ansiedade. É movimento do Espírito Santo te preparando. Sexto sinal. Você começa a enxergar sua vida de forma diferente. Situações que antes pareciam permanentes, agora parecem temporárias. Limitações que antes pareciam reais, agora parecem mentais. Sua percepção está mudando. Isso é sinal de renovação da mente começando. Sétimo sinal. Você sente paz sobre decisões de mudança. Mudar algo que você sempre fez. Deixar algo para trás. Começar algo novo. Antes você teria medo. Agora você sente uma paz profunda, mesmo sem ter todas as respostas. Isso é confirmação divina. Se você identificou 4 ou mais desses sinais, você não vai entrar em 2026 como entrou em 2025. Algo profundo está sendo ajustado em você, e quando a renovação interna acontece, tudo muda. Mas agora preciso te mostrar o que pode bloquear essa renovação. Porque tem gente que sente o chamado, mas não permite que a transformação aconteça, e entra em mais um ano carregando as mesmas limitações. Primeiro bloqueio, apego à identidade antiga. Você quer resultados novos, mas tem medo de deixar de ser quem sempre foi. Mesmo que essa identidade antiga te limite, ela é familiar. E a mente prefere o sofrimento conhecido ao crescimento desconhecido. Mas você não pode renovar a mente sem abandonar a versão velha de você. Segundo bloqueio. Esperar mudança externa antes de mudar internamente. Você quer que as circunstâncias melhorem para então mudar sua mentalidade. Mas não funciona assim. Deus muda pessoas para depois mudar circunstâncias. Se você esperar o mundo mudar primeiro, você nunca muda. Terceiro bloqueio, falta de compromisso com o processo. Você se empolga com a ideia de renovação, mas não sustenta a disciplina. Renovação mental não é evento, é processo diário, é escolha constante, é vigilância sobre pensamentos. Sem compromisso, não há transformação. Quarto bloqueio, influências externas que reforçam a identidade antiga. Você tenta renovar a mente, mas continua convivendo com pessoas que te veem como você sempre foi. Continua consumindo conteúdo que reforça limitações. Você precisa proteger sua renovação. Nem todo mundo precisa saber que você está mudando. Quinto bloqueio. Desistir no período invisível. Os primeiros dias, semanas de renovação mental são invisíveis. Nada muda por fora. E você pode desistir achando que não está funcionando. Mas é justamente nesse período que a fundação está sendo construída. A manifestação externa vem depois que a estrutura interna está sólida. Reconhecer esses bloqueios é essencial. Porque antes de 2026 começar, você precisa remover o que vai te impedir de viver o ano novo com mente nova. E se essas mensagens sobre renovação mental e os princípios de Napoleon Hill aplicados à transformação espiritual estão mudando sua forma de enxergar 2026, considere se tornar membro do canal. Esse apoio nos ajuda a manter a produção desses vídeos semanais sobre preparação interna, renovação da mente e alinhamento espiritual que poucos canais trazem com essa profundidade. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo.
Qualquer valor já faz diferença e nos permite continuar esse trabalho de levar essas verdades transformadoras para mais pessoas que querem entrar em 2026 verdadeiramente preparadas internamente. E se você quiser apoiar de forma pontual, pode usar o Valeu Demais aqui embaixo. Qualquer valor, mesmo simbólico, nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens sobre como renovar a mente antes de um novo ano começar. Agradecemos de coração cada um que decide apoiar essa missão. Você faz parte dessa corrente de transformação. Agora vamos ao processo prático. Como você renova sua mente antes de 2026 começar? Napoleon Hill ensinou isso. A Bíblia confirma, e eu vou te mostrar passo a passo. Primeiro passo: identifique quem você não quer mais ser. Antes de definir a nova identidade, você precisa reconhecer a antiga. Complete esta frase com honestidade. Em 2026, eu não serei mais a pessoa que... Isso cria espaço interno para o novo. Segundo passo: declare sua nova identidade no presente. Não eu vou ser, não eu quero ser, mas eu sou. Fale no presente, porque a renovação começa agora, não em janeiro. Em 2026, eu sou. Complete essa frase e repita diariamente. Terceiro passo: alimente sua mente com verdade. Renovação mental exige nutrição mental correta. Leia a Bíblia diariamente. Leia Napoleon Hill. Consuma conteúdo que reforça a identidade que você está construindo. Sua mente se renova com o que você alimenta nela. Quarto passo: vigie seus pensamentos. Renovação não é automática, é escolha consciente. Quando pensamentos antigos aparecerem, e vão aparecer, você precisa reconhecê-los e substituí-los. Esse não é mais meu pensamento. Eu penso assim agora. Quinto passo: haja como a pessoa que você está se tornando. Não espere sentir diferente para agir diferente. Comece a agir hoje com base na identidade nova. Tome decisões que a pessoa renovada tomaria. Tenha conversas que a pessoa renovada teria. Sexto passo: afaste-se de influências que reforçam a identidade antiga. Você não precisa romper relacionamentos, mas precisa criar distância de pessoas e ambientes que te mantêm na versão velha. Proteja a sua renovação. Sétimo passo: comprometa-se com o período invisível. Nos primeiros 21 a 40 dias, a mudança é puramente interna. Ninguém vê, nem você sente diferença drástica. Mas é aí que a fundação está sendo construída. Não desista nesse período. Oitavo passo: declare para Deus sua decisão. Não como pedido, mas como compromisso. Deus, eu decido renovar minha mente. Eu não entro em 2026 sendo a mesma pessoa. Eu preciso da tua ajuda, mas eu já decidi. Deus honra decisões firmes. Esse é o processo. E quando você segue esse processo com fé e disciplina nos dias que antecedem 2026, você não entra no ano novo com esperança vaga. Você entra com identidade renovada. Agora eu quero que você faça algo comigo. Isso vai levar apenas 2 minutos, mas pode definir como você entra em 2026. Primeiro, respira fundo 3 vezes. Inspira pelo nariz, contando até 4. Segura o ar por 3 segundos. Solta pela boca, contando até 6. Faz isso 3 vezes agora. Vai. Sente como sua mente fica mais clara. Como você sai do automático e entra no presente. Isso é você se preparando para a renovação. Agora, com os olhos abertos ou fechados, você vai repetir 3 declarações. Não mecanicamente, mas como compromisso espiritual, sentindo cada palavra. Primeira declaração: eu renovo minha mente antes de 2026 começar. Repete isso 3 vezes, devagar, com convicção. Eu renovo minha mente antes de 2026 começar. Segunda declaração: eu não carrego a identidade antiga para o ano novo. Repete 3 vezes. Eu não carrego a identidade antiga para o ano novo. Terceira declaração: 2026 será diferente porque eu sou diferente.
Repete 3 vezes. 2026 será diferente porque eu sou diferente. Agora respira fundo mais uma vez. E observe como você se sente agora. Algo mudou. Você cruzou uma linha interna. Você tomou uma decisão. E quando você decide com fé, Deus confirma no invisível. Agora, se este vídeo está mexendo com você, se está tocando algo profundo, eu preciso te pedir algo. Deixa um like agora. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a levar essa mensagem sobre renovação mental para muito mais pessoas que estão chegando ao fim de 2025, precisando entender que o novo ano começa dentro, não no calendário. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui não é motivação superficial, aqui nós falamos sobre renovação da mente, fé prática, alinhamento espiritual e os ensinamentos profundos de Napoleon Hill aplicados à vida real. Toda semana tem conteúdo novo que vai te fortalecer nessa jornada de renovação. Então, clica agora. Inscrever, ativar o sininho. São 2 segundos que podem transformar como você vive 2026. Agora, eu quero que você faça algo que vai firmar essa renovação no plano espiritual. Vai até os comentários e escreve: eu escolho entrar em 2026 alinhado. Não escreve como desejo. Não escreve como esperança. Escreve como decisão espiritual. Como compromisso de renovação. Porque quando você escreve, você declara. E quando você declara, você firma no invisível. Escreve agora: eu escolho entrar em 2026 alinhado. Talvez você tenha chegado neste vídeo cansado de repetir os mesmos padrões. Cansado de entrar em anos novos, cheio de promessas que se dissolvem em semanas. Cansado de esperar que o calendário faça o que só você pode fazer, renovar sua mente. Mas o que você recebeu hoje não foi apenas mais uma mensagem de final de ano. Você recebeu um chamado para a renovação verdadeira, para a transformação que começa onde toda transformação precisa começar, dentro de você. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas que viveram viradas extraordinárias. E todas elas tinham algo em comum. Elas mudaram internamente antes de qualquer mudança externa acontecer. Elas renovaram a identidade, alinharam a mente com o futuro que desejavam. E o mundo externo eventualmente refletiu o que havia mudado por dentro. A Bíblia confirma esse princípio em cada história de transformação. Josué precisou renovar sua identidade antes de entrar na terra prometida. Paulo precisou mudar de Saulo para Paulo antes de se tornar apóstolo. Pedro precisou morrer para o medo antes de liderar a igreja. Sempre existe uma renovação interna que precede uma manifestação externa. E você está nesse momento agora. E agora, antes de você ir, eu preciso te pedir uma última coisa. Se esta mensagem tocou você profundamente, se algo dentro de você mudou, compartilha este vídeo agora. Manda no WhatsApp para aquele amigo que está chegando ao fim de 2025 no piloto automático. Manda para aquela pessoa da família que precisa entender que renovação começa por dentro. Posta no seu stories, no seu status. Porque às vezes uma mensagem sobre renovação interna é tudo o que separa alguém de mais um ano perdido ou do ano da transformação definitiva. Então compartilha agora, faz parte dessa corrente de renovação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai te fortalecer durante todo 2026. Deixa seu like porque isso espalha a mensagem para mais pessoas que precisam renovar a mente antes do ano novo. E escreve nos comentários: eu escolho entrar em 2026 alinhado, como uma declaração de fé. Eu leio todos os comentários.
E oro por cada pessoa que está comprometida com renovação verdadeira. Renove sua mente. Não carregue a identidade antiga. E entre em 2026 como a pessoa que Deus te chamou para ser. Até o próximo vídeo. Que Deus complete em você a renovação que começou. Que Ele confirme no invisível o que você decidiu hoje. E que 2026 reflita a transformação interna que você escolheu agora. O novo ano começa dentro de você. E você acabou de dar o primeiro passo.